Vamos lá então ver a solução dessa aqui, ó. Vem comigo. O preço à vista de uma mercadoria financiada à taxa efetiva de 3% ao mês em 5 prestações mensais antecipadas de R$ 120 é, tá vendo? Em prestações antecipadas. Percebeu? Então, essa série já não é mais padrão, né? E os valores estão aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Ele agora pede o preço à vista, né? Ele pede o preço à vista. Deixa eu botar mais para cá, porque senão não vai caber o que eu quero. Pronto. 5, né? Antecipadas. 1, 2, 3, 4, 5. Diminuir aqui para não lhe confundir. Pronto. Tá? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Antecipado, sempre no início do período. No início do período, tá vendo? Então a série é assim, tá? Então o primeiro passo é você visualizar o fluxo, né? O desenho aí, o gráfico da série. Isso é importante, né? Por causa do posicionamento correto dos capitais. Tá certo? Ele pediu esse preço à vista. Quanto é que é? Muito bem. Vamos raciocinar. Essa série não é padrão. Não é. Então, se eu disser a tabela. Tabela, vê aí para 5 pagamentos com uma taxa de 3%. Para 5 pagamentos, né? Com uma taxa de 3%. A série vai fazer isso. Vai posicionar os 5 pagamentos reunidos aqui, ó. É ou não é? Mas é aí que eu quero? Não. Eu quero aqui no 0. Tudo bem, a gente viu que levaria esse valor para cá, multiplicando aí pelo fator, no caso, 103, né? Confere? 103. Beleza, eu poderia fazer assim. Só que para fazer isso, eu tinha que ter o fator para 5 pagamentos, não é? Ih, já é mesmo, ó. Ele deu 4, não foi? Ah, então a questão vai ser anulada porque ele tinha que dar aqui 5. Não, não vai anular a questão não. Vamos raciocinar. Esse jeito não vai rolar, né? Porque a gente já viu que precisaria aqui do 5, né? Mas vamos pensar. Eu tenho um fator que reúne 4 pagamentos, não é? Aonde? Um período antes do primeiro. Então, gente, pensa comigo, ó. Esquece esse pagamento aqui, ó. Esquece. O que é que a gente tem aqui? 120, 120, 120, 120. Ei, Jairo, mas esse 120 aqui também compõe o preço. Eu sei. Esquece ele por enquanto. Esquece. Vamos pensar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu disser, tabela, reúne aí, por favor, 4 pagamentos. 4. Me diga, onde é que ela vai reunir esses 4? Lembra? Onde é que ela vai reunir os 4? Um período antes do primeiro pagamento. Ela vai trazer esses 4 para aqui, ó. É ou não é? E aí, gente, quando eu tiver essa galera aqui, ó, toda reunida aqui, eu boto mais 120, que já está ali. Entenderam?
Ah, já então, digamos assim, é meio que um artifício que a gente faz, não é? Quando a gente não tem o exato fator que a gente precisava, não é? Isso. Se ele tivesse me dado o A5, 3%, eu usava o 5 calculando o valor aqui. Depois jogava para lá. Mas ele não deu. Ele deu o A4. Não tem problema. O A4 me permite, me possibilita reunir esses quatro já no lugar que eu quero. Quando os quatro chegam lá, já encontra esse camarada que já estava lá. Aí se junta a ele. Pronto. Entendi. Boa ideia, né? Boa ideia. Então vamos lá. Eu vou chamar de pelinha, porque ainda não é o nosso P definitivo, né? A gente ainda vai ter que somar com 120. Então, o pelinha seria o R vezes o fator de valor presente, que seria a nossa prestação de 120, não é? Multiplicado aí pelo fator que ele deu, 3,7171. Então, esse pelinha seria 446,05. Depois confira a conta, tá? Eu sempre digo para os alunos assim, nesse momento em que você está aprendendo os mecanismos da matemática financeira, uma opinião minha, né? Não se preocupe com a conta, não. Pega uma máquina de calcular e vá fazendo a conta na máquina, para você não ficar dividido, né, com duas angústias. A angústia de aprender a matéria e a angústia de fazer a conta. Elimine a primeira angústia primeiro. Aprenda a matéria. Quando você aprender, aí você vai treinar o que você já aprendeu. Aí você começa a fazer a conta na mão para treinar também, tá certo? Então vai dar 446,05, mas a gente precisa somar mais 120. Tá? E aí isso aqui vai dar 566,05. Ok? E aí, tá aqui, né? 566. Entenderam? Então, não se esqueça. Ó. Vamos aqui. Digamos que você tivesse uma série assim. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma série antecipada de 7 pagamentos. Tá? Quer calcular o valor presente. Bom, se a banca lhe der o A7, vamos supor que fosse 3%. O A7, você tem como reunir os 7 de uma vez. Agora lembre-se que se considerar os 7, o primeiro é esse, o seu P vai cair aqui. Não tem problema. Multiplique por 1,03, né? Fator de 3%, que você traz para cá. Mas se a banca lhe der o A6, é porque você só pode levar de uma vez 6, não é? Aí você considera 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esses 6, usando a tabela, vão cair aqui. Lembra ou já esqueceu? A imagem, né? Vai cair aqui. Ó. Aí o que é que você faz? Reúne esses 6 aqui e soma com esse que já estava aqui. É exatamente o que a gente fez. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos ver mais uma questão. Bom, essa questão vai trazer aqui ó, um dado que é um fator com expoente negativo. Então, eu tenho que fazer uma pausa agora para comentar isso com vocês. Tá certo? Então, é uma observação, tá? Preste muita atenção agora, porque isso é muito importante. Observação. Vou chamar assim, dar um nome para ela. Como obter os fatores de uma série?
como obter os fatores de uma série? Bom, 4 possibilidades. Primeira possibilidade. A banca forneceu o fator da série. Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. Tá vendo? A banca forneceu o fator da série. Ok? Nesse caso, não tem o que você fazer. Não tem o que se preocupar. Use-o. Se a banca já forneceu, use. Acabou-se. É a melhor opção possível. Melhor do que isso é impossível. Ela já deu o fator prontinho para você usar. Tá? Segunda possibilidade. A banca forneceu as tabelas de séries. Bom, nessa situação eu vou dizer que é quase igual à primeira da letra A. Porque se você tiver as tabelas, você vai buscar o fator. Não vai? Lembra? Ó, a banca forneceu aqui, ó, N. Deixa eu ajeitar. Aqui N e aqui a taxa. Então aqui vai estar 1%, 2%, 3%. Lembra? E assim por diante. E aqui, 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Aí o que é que você faz? Você vai na tabela e consulta. É 2%, 3 períodos. Vai lá e pega aqui o valor. Tá? Então, fornecer o fator prontinho ou fornecer a tabela de séries é praticamente a mesma coisa. Não é? Esse aqui, segunda opção, dá um tiquinho de trabalho a mais, porque você tem que consultar a tabela. Mas é ridículo isso aí, né? Se você tem a tabela ou já tem o fator prontinho, beleza, use-o. Está pronto para usar. Ok? Muito bem. Terceira possibilidade. A banca fornece ou forneceu o fator de um pagamento ou de um capital. Talvez fique melhor. De um capital. Como assim, já? Você vai entender. Entenda primeiro que, do mesmo jeito que aqui é quase a mesma coisa, aqui, ó, a banca forneceu a tabela de um capital ou de capital único. Do mesmo jeito que isso aqui é praticamente a mesma coisa, aqui também. Mas já eu não entendi o que é isso não, o fator de um capital. Você vai entender. Mas o que eu estou dizendo, antes de lhe explicar isso aqui, é que se ela me dá o fator pronto ou me dá a tabela para eu ir buscar, é a mesma coisa. Mas o que é isso? É o seguinte, ó. Digamos que a sua questão é com a taxa de 7% ao mês e o prazo é de 6 meses. Tá?
esse fator de um capital é o fator de juros compostos. É isso aqui, ó. Pronto. A banca lhe deu isso. A banca lhe deu o valor disso aqui. Entenderam? Para completar o seu exemplo, eu vou lhe dizer aqui esse fator quanto é que é. 1,5007. Está entendendo o que é o fator de um capital? Você tem uma série. A questão é de séries, tá? Só que a taxa de juros é 7% ao mês e são 6 pagamentos. Aí a banca lhe diz, dado 1,07 elevado à sexta igual a 1,5007. Eu pergunto, isso aqui é o nosso fator de série? Não. O fator de série, que é o que se encontra nas tabelas de séries, é o fator de acumulação de capital ou fator de valor presente para uma série. Isso aqui é o fator de juros compostos. Como se eu tivesse aqui, ó, um dinheiro, um capital, e eu quero avançá-lo 6 meses para frente. Pronto, vai crescer. Só que a taxa de juros é 7% ao mês. Ah, então pegue esse dinheiro daqui, ó, multiplique pelo fator. Não era assim que a gente fazia nos juros compostos? Já estou entendendo. Esse é o fator dos juros compostos, né? Mas quando você tem um capital único, quando você tem um capital e não uma série de capitais. Sim, Jair, mas tu disse que a questão é de séries e a banca me dá para um capital, como é que eu faço? Pronto, é isso que eu vou lhe ensinar. Como é que você constrói esses fatores de séries quando você dispõe deste fator de um capital? Olha para mim. Você pode pensar assim, ei Jairo, tu tá complicando, velho. Tava tão bonzinho quando era só buscar numa tabela, mas não sou eu que estou complicando não, meu irmão. Quem complica é a banca. Eu tenho que lhe ensinar para você aprender e vencer a banca. Entenderam? Se eu estou mostrando aqui é porque eu tenho plena confiança que vocês podem entender isso. Tá certo? Primeiro entenda. Se eu lhe dou o fator de séries ou a tabela de séries, o que é praticamente a mesma coisa, você já tem o fator que você quer. Uma outra situação é eu lhe dar o fator de um capital, aquele dos juros compostos, ou a tabela dos juros compostos, que é praticamente a mesma coisa. Aí a gente com esse constrói aquele de séries. Como? Vou lhe mostrar. Veja. Se você tem esse fator, construa esses de séries assim, ó. O fator de acumulação de capital, o de séries, tá? Ele vale a taxa ao período dividido pela taxa de cada período. Entendi não, Jair? Taxa ao período, como assim? Calma, você está mais nervoso do que em dúvida, tá certo? Raciocina comigo. 7% ao mês em 6 meses. Pensa nisso. 7% ao mês em 6 meses. Como se fosse uma questãozinha daquelas de juros compostos, tá? Quando eu capitalizo 7% ao mês por 6 meses, se eu olho para esse fator que a banca me deu, o que é que eu entendo daqui? Eu entendo que 7% ao mês em 6 meses, juros compostos, vai dar, perdão, 50,07%.
no semestre. É ou não é? Não vai dar 6 vezes 7, 42%. Vai dar mais de 42%, porque é juro composto. Então, esse fator, ele me revela quanto é a taxa ao período. Quanto é essa taxa ao período? 50,07%, né? Não precisa botar o porcento, não, porque embaixo vai ter a taxa de cada período. Tá? Olha aí. O fator de acumulação de capital você obtém dividindo a taxa de todo o período pela taxa de um período. Ei, já é uma fórmula? Entenda que é uma fórmula. Pronto, você vai ter que decorar essa daí, tá? Mas aí, ó, você divide 50,07 por 7 e vai encontrar um fator de 7,1529. Esse fator é que você encontraria nessa tabela de séries, se você fosse consultar, se você tivesse acesso a ela. Como você não tinha, você construiu o fator de acumulação de capital. Ele é a taxa ao período dividido pela taxa. Ok? Tá, Jair, mas e se for o fator de valor presente? Bom, se for esse aqui, é só pegar esse e dividir pelo fator ao período. Bota aqui embaixo. Entendi não, Jair. Entendeu? Veja, ó. Vamos construir esse. Qual é a taxa ao período? 50,07. Tá? Qual é a taxa de cada período? 7. E qual é o fator ao período? O fator dessa taxa ao período? O que ele deu? 1,5007. Aí dessa conta, você vai ter o fator de valor presente. Eita, Jair, eu vou ter que fazer essa conta aí. Bom, se cair assim, você teria que fazer. Tá? Daria 4,7663. Se eu não errei na conta, é isso aí. Ei, Jair, é muita conta, né? Nesse caso aqui é uma continha cabulosa. Mas, por enquanto, esqueçamos as contas, tá? Vamos nos concentrar no seguinte. Se a banca der o fator da série, ótimo, era tudo que eu queria. Se ela der a tabela de série, é praticamente a mesma coisa. Segunda possibilidade, a banca me dá o fator de um capital. A banca me dá o fator de um capital, é isso aqui, tá? Embora a questão seja de série. Por que a banca faz essa maldade comigo? Porque ela quer saber se eu consigo construir os fatores de séries, ó, a partir desse aqui. Tá? Esse aqui, ó, é o que eu estou chamando de fator ao período. Já que ele está marcado aqui de amarelo, eu vou marcar ele aqui também. É esse, ó. O fator de um capital é o fator dos juros compostos. É esse aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Agora entenda que quando você tem isso, você tem a taxa ao período, né? Então você constrói tanto o de acumulação de capital quanto o valor presente. Se ele der a tabela de um capital, eu vou lá e pego esse valor. É praticamente a mesma coisa também. Tá certo? Muito bem, então temos aí praticamente duas possibilidades, né? Diretamente o fator de séries, que é tudo o que eu queria, ou indiretamente o fator de um capital, mas que me possibilita calcular os fatores de séries. Ok?
Muito bem. Como isso aqui envolve muita conta, né? A banca traz aqui uma possibilidade. Ó, a banca forneceu o fator de um capital, vírgula, porém, com expoente negativo. Como é, velho? Com expoente negativo, velho? Agora é que eu vou me lascar todinho. É não, velho. É porque a conta vai ser mais fácil aqui. Fique tranquilo que você vai entender. É como se fosse assim, ó. Nessa situação daqui, ao invés de dizer quanto é 107 elevado a sexta, ele diz quanto é 107 elevado a menos 6. Ih, velho, e agora? Fique tranquilo. Vai ser mais fácil do que isso aqui. Eu quero só que você entenda a distinção entre as situações, tá? Aqui ele deu as tabelas de séries, ou diretamente o fator. É a melhor opção. Aqui ele deu a tabela de juros compostos, ou direto o fator de juros compostos. É uma situação onde a gente constrói os fatores de séries. É trabalhoso, porque tem essas contas. E aqui ele deu o fator de um capital, não é? Que seria, a princípio, isso aqui. Só que tem um detalhe. Com expoente negativo. E agora, Jário, como é que vai ser? Vamos ver como é que vai ser? Eu vou fazer essa conta aqui, tá? Eu vou puxar aqui, ó. Porque eu não queria virar a tela para você ficar olhando para isso aqui também, tá? Eu vou trocar aqui a cor para não lhe cansar muito de vermelho, para ficar uma coisa destacada, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou construir o fator de valor presente, tá? E você vai ver que impacto vai ter esse expoente negativo. O fator de valor presente é a taxa ao período dividido pela taxa vezes o fator ao período. Ok? Tranquilo? Muito bem. Se eu fizer isso, taxa ao período sobre a taxa, separando isso aqui, você entende? Entendo, já, porque taxa ao período vezes 1 é taxa ao período. E I vezes fator ao período está aqui. Entendo que é igual, mas eu só não entendi por que é que tu separou. Tudo bem. Mas você entende que está certo esse passo? Entendo. Pronto. Fique nesse passo aí, congele aí, porque nosso tempo está terminando. E aí, no próximo bloco, eu termino esse cálculo e fecho esse comentário aí das possibilidades, tá certo? É já já, daqui a pouco, no outro bloco.